Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre vicariação. Esse é um tema bem legal, porque a gente consegue entender o que vai acontecer com o nosso corpo a partir do momento que ele é agredido. Então, vicariação é um processo de cura ou de doença depois que o corpo sofre um estímulo. Por exemplo, eu tenho uma perda na família, tenho uma decepção, alguma coisa muito ruim psicológica. Eu vou ficar mal por alguns dias e o meu corpo ele vai criar mecanismos de autorregulação e ele vai voltar a funcionar de novo. Quando isso acontece, a gente chama de vicariação regressiva, ou seja, o corpo ele foi agredido e conseguiu melhorar. O problema é quando a vicariação ela é progressiva, ou seja, o organismo nunca consegue se organizar. Aí a primeira coisa que acontece, tá, é o corpo tentar eliminar toxinas, substâncias que até mesmo ele cria para recuperar. Então a pessoa começa a ter diarreia, começa a suar mais, começa às vezes vomitar. Então ele tenta excretar isso, tá? Se isso não acontece, ele começa a inflamar, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Então, na inflamação, a gente começa a ter dor, começa a ter febre, pode ter alterações de pele, eczemas, começa a ter cansaço. Então, nessa fase, tá? O corpo ele já passou por um processo e já está num processo mais grave. Ele já não conseguiu eliminar e já está começando a inflamar. Então, nessa hora que a gente tem que olhar para ele. Nessa hora que a gente precisa tomar uma atitude. Então, é como se fosse assim, fase 1, fase 2. Se a atitude não é tomada, se a gente não olha para a gente mesmo e não vê isso, a gente começa a ter problemas maiores. Que aí começa a impregnar. E aí o que acontece? O corpo ele pode formar verrugas, começa a engordar, dá gordura no fígado, dá artrite, dá artrose, ok? Então, mais uma fase. E isso são anos, tá? Então, não resolveu, não prestou atenção, não tomou uma atitude, não melhorou o terreno biológico, que foi o que a gente falou na semana passada, há uma degeneração, ou seja, o corpo ele passa a apresentar um problema mais sério num órgão importante, que pode ser um diabetes, pode ser uma doença cardíaca, pode ser uma cirrose, ok? Então olha só, você está vendo? Então a doença ela não apareceu do nada, a pessoa não ficou diabética de um dia para o outro, ela foi vicariando progressivamente. E aí depois disso, depois da degeneração, quando ela perdeu o funcionamento de um órgão, ela passa a ter desdiferenciação, ou seja, forma câncer. Tá? Outra coisa legal também da vicariação é que o corpo ele respeita, tá? Ele protege o sistema nervoso central. Então, quando o sistema nervoso central é atingido, principalmente por uma doença degenerativa ou por uma doença inflamatória do sistema nervoso central, por exemplo, uma depressão, um AVC, é porque o corpo já está vicariando há muito tempo, progressivamente. Ou seja, sabe, a gente tem todas as oportunidades do mundo para resolver uma doença antes que ela apareça. Ele está sempre falando. Então, quando a gente está com dor, sabe, não é para tomar uma dipirona. E aí o que a gente tem que fazer para não vicariar? Melhorar a alimentação, fundamental, melhorar o terreno biológico, apagar os sentimentos ruins. É como se fosse assim, não dá para anestesiar a vida, sabe? Não dá para tomar uma anestesia, nem se blindar de medicamento, porque as decepções vão acontecer, os traumas vão acontecer. E o que a gente faz? A gente se traumatiza com alguma coisa, por exemplo, uma perda ou uma decepção amorosa, e aí a gente evita o problema, a gente foge do problema, foge dos relacionamentos, foge de um compromisso, foge de um trabalho que tem chance de prosperar, que tem chance de ter uma melhora, uma promoção, e aí a gente se blinda. Só que quando a gente faz isso,
É como se a gente estivesse revivendo aquele mesmo trauma todos os dias. Porque o medo está ali, a raiva está ali, a mágoa está ali. E não tem nada pior para vicariar o corpo do que os sentimentos. Uma outra coisa que é legal de falar, que vicaria muito, é a saúde da boca. Tá? A boca, ela tem uma inervação, o sistema nervoso da boca, ele é muito importante. Então, doenças dentárias, sabe, cárie, doença periodontal, implante, aparelho dentário feito com uma ligação no corpo, coloca um fio de um meridiano no outro no corpo, tá? E aí faz um curto-circuito no sistema nervoso, é de uma forma mais simples para vocês entenderem. E aí o que acontece? Isso aí gera uma irritação no sistema nervoso que impede o corpo de se organizar de novo e ele passa a vicariar progressivamente. Então esse conceito de vicariação é muito legal quando a gente fala de medicina preventiva, porque as pessoas procuram ajuda quando elas já estão com um órgão degenerado, quando já perderam o pâncreas com diabetes, já perderam o coração por um infarto, já estão com cirrose, já estão com divertículo no intestino, úlcera, gastrite, enfim, doenças já bem estabelecidas que poderiam ser evitadas se esse conceito de vicariação fosse divulgado principalmente nas escolas de medicina. Gente, muito obrigado, até a próxima.